O grande assunto da semana é um tema internacional, que é o golpe de Estado que foi realizado, ou está sendo realizado na Arábia Saudita. A imprensa, logicamente, não apresenta a situação como um golpe de Estado, mas é um clássico golpe de Estado, né? O que mostra que, primeiro, nós estamos na época dos golpes de Estado, e segundo, que a burguesia faz o impossível para mascarar a ocorrência desses acontecimentos, né? Como todo mundo viu na imprensa, o príncipe herdeiro da Arábia Saudita, né, Mohammed bin Salman, ele mandou apreender várias figuras importantes do regime, né? 11 membros da família real, né? Não vamos entrar aqui no mérito do problema da família real saudita, que é uma coisa muito complicada, nem do regime em geral, né? Mas é importante assinalar que o objetivo do golpe foi retirar das pessoas que poderiam ser seus oponentes dentro do regime político um poder efetivo, né, que poderia ser usado para reverter a relação de forças dentro do regime. Ele prendeu o comandante da Guarda Nacional, o ministro do Interior, quer dizer, retirou dos demais príncipes que poderiam almejar disputar com ele o trono, todo o poder efetivo dentro do regime político. E o aparato de segurança dentro da Arábia Saudita ficou inteiramente nas suas mãos, né? O príncipe é uma figura que vem despertando na própria imprensa capitalista uma certa polêmica, uma certa controvérsia, né? Porque os próprios capitalistas, investidores, etc. e tal, não sabem o que pensar do que está acontecendo dentro da Arábia Saudita. A Arábia Saudita está numa crise muito grande, econômica, né? Com uma dívida externa crescente, com a renda do petróleo decrescente. E essa crise aprofundou, né, a crise do regime saudita, que já vinha apresentando todo tipo de rachaduras e crises internas, né? Nós temos que lembrar que uma boa parte dos grupos armados nos países árabes tem origem na Arábia Saudita, né? Inclusive a própria Al-Qaeda, do Bin Laden. E a situação interna do regime era uma situação periclitante. O regime, já de uns anos para cá, foi se colocando cada vez mais numa situação de profunda instabilidade, né? E essa situação atual, esse golpe de Estado que foi dado pelo príncipe, é evidentemente uma reação, num primeiro momento, de características contra-revolucionárias, às tendências revolucionárias que estão se manifestando dentro do regime, né? O regime já havia perseguido a minoria xiita do país, que é uma minoria, mas é uma minoria expressiva, inclusive condenou à morte o principal líder religioso dos xiitas sauditas. E a situação ela vinha num processo profundo de decomposição já há algum tempo, né? Então, até certo ponto, é natural que haja uma reação dentro do regime e uma tendência à reestruturação. Essa reação e essa tendência à reestruturação, ela tem alcance nacional e internacional. O príncipe é o protagonista de uma série de reformas econômicas e políticas dentro da Arábia Saudita.
né, cujo significado para o capital financeiro internacional é um tanto quanto obscuro até o momento, mas a ideia dele é promover um processo de industrialização do país, né, de criação de uma base industrial com os recursos do petróleo acumulados pela Arábia Saudita, para que o país se torne independente desses recursos do petróleo, para evitar as flutuações e as crises que o país tem sofrido, dada, né, a intensa flutuação do preço do petróleo, dada a crise na especulação financeira a qual o petróleo da Arábia Saudita está intimamente ligado, desde muito tempo, né? Então, ele tem essas reformas econômicas e ele tem uma proposta de reformas políticas, né? Ele já anunciou uma certa liberalização para as mulheres. A Arábia Saudita é um dos países mais conservadores, vamos dizer assim, em relação à liberdade das mulheres, os direitos das mulheres. Ele começou a anunciar mudanças aí no sentido de que as mulheres possam dirigir e possam fazer outras coisas. Bom, a opinião, né, dos órgãos imperialistas e dos países imperialistas é uma opinião muito discreta a respeito do golpe. Mas é evidente, se a gente olha com atenção, que o golpe está sendo visto como um problema político para os principais setores imperialistas ligados ao capital financeiro, que apontam, não se colocam abertamente contra o golpe, não chamam de golpe, né, porque ninguém quer se desentender com um país do porte econômico e político da Arábia Saudita, um país que é vital para a dominação imperialista no Oriente Médio, mas eles mostram uma grave preocupação com essas mudanças, principalmente pelo fato de que muitas das pessoas que foram presas eram aliados muito estreitos do capital financeiro internacional, né? Qual seria, nesse momento aqui, o que a gente poderia dizer em termos de análise e do significado desse golpe de um ponto de vista geral? Em primeiro lugar, parece mais ou menos claro, né? Não está absolutamente claro, que o golpe ele teve um caráter preventivo, né? Que o atual grupo dominante na Arábia Saudita sabia que ele estava ameaçado de um golpe e, portanto, atacou os seus adversários antes que eles conseguissem se articular para dar o golpe, né? As pessoas que foram presas, todas elas são pessoas que poderiam ter feito, da mesma maneira que fez o príncipe, um golpe palaciano contra o próprio príncipe, né? O tipo de golpe, né, desarmando os outros setores da dinastia governante, mostra que se trata de uma luta intensa pelo poder, né? Então a questão do golpe e contra-golpe, de que há um enfrentamento entre setores da oligarquia saudita em torno da luta pelo poder, é uma coisa mais ou menos clara. Menos claro do que isso, mas é uma coisa provável, né, que nós vamos confirmar nos próximos dias ou semanas, é que, aparentemente, esse golpe, né, essa luta que estava sendo estimulada dentro da monarquia saudita, ela estava sendo impulsionada por um setor, o setor majoritário, digamos assim, do imperialismo norte-americano. Apesar de que o príncipe é um aliado dos norte-americanos, como os demais integrantes da família real, né? Uma coisa interessante de se chamar a atenção é que, um pouco antes do golpe, o príncipe foi visitado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, né?
por setores empresariais, hospedou uma reunião de setores investidores internacionais, e quando houve o golpe, o próprio Donald Trump mais ou menos que deu o sinal verde para o golpe, né? Dizendo que o príncipe sabe o que está fazendo. Então o príncipe ele seria um aliado da ala minoritária do imperialismo norte-americano e internacional, porque o Trump faz parte da ala minoritária, né? A gente pode ver também que, vamos comentar isso aqui um minutinho, que o próprio Trump está balançando no seu galho nos Estados Unidos, né? Não está perfeitamente seguro. Aparentemente, né, o fortalecimento dessa ala da dinastia, que se impôs sobre as demais, que deu agora esse golpe, que está controlando todos os recursos do Estado saudita, representa uma tentativa, né, da Arábia Saudita de se tornar independente da política central dos Estados Unidos, conforme a gente viu durante o governo Obama. Que política essa que era, na realidade, uma continuação da política seguida pelo Partido Republicano anteriormente, com os Bush, etc. e tal. Até o momento em que os norte-americanos estavam intervindo no Oriente Médio, né, invadindo o Iraque, etc. e tal, o relacionamento entre eles e os sauditas estava correndo de acordo, né? A partir do momento em que a ocupação do Iraque entra numa crise terminal, né, e os norte-americanos perdem cada vez mais pé no Oriente Médio, abre-se a crise dentro da própria Arábia Saudita, né? Esses acontecimentos, inclusive, eles são precedidos pelo enorme crescimento das forças xiitas e outras forças não xiitas aliadas do Irã, né? Nós tivemos aí a crise norte-americana no Iraque, fez com que o Iraque, que era dominado por uma facção sunita, que era o partido Baath, do Saddam Hussein, passasse para a mão dos xiitas, né? O Irã é quase que dividido meio a meio entre as duas religiões. Esses setores xiitas, de um modo geral, respondem ao Irã, né? Depois nós vimos aí, na crise da Palestina, os iranianos se aliaram com o Hamas, que é uma organização islâmica sunita, mas que, do ponto de vista político, se apoiou em quem procurava dar um apoio a eles na luta contra Israel, uma vez que Egito, Arábia Saudita, Jordânia não estavam se dispondo a fazer nada, né? E, nesse caso, os iranianos agiram por intermédio tanto do Hezbollah, que é uma organização poderosa dentro do Líbano, mas xiita também, como da Síria, cujo governo, né, do Bashar al-Assad também é um governo xiita. Então, os xiitas estão com o Irã e os seus aliados estão com um pé importante na Palestina, na Síria agora com a vitória, com o apoio dos russos, uma vitória acachapante, uma enorme derrota do imperialismo que aconteceu na Síria, né? Uma derrota estratégica fundamental, porque eles praticamente tinham certeza que eles iriam levar isso daí, iam levar adiante essa vitória na Síria, foram totalmente derrotados, né? Essa semana saiu também a notícia de que os últimos redutos do Estado Islâmico, né, que todo mundo sabe que era impulsionado pela própria Arábia Saudita, em vários lugares, foram destruídos pelo exército sírio, com a ajuda dos russos e com a ajuda do Irã. Em vários lugares houve uma revolta dirigida pelos setores xiitas, é o caso do Iêmen, né?
onde os xiitas não só tomaram conta totalmente do país, porque a Arábia Saudita declarou uma guerra sem quartel aos rebeldes, praticamente vem destruindo o país naquele lugar. Em outros lugares, a Arábia Saudita ocupou militarmente, né, no Golfo. A Arábia Saudita promoveu um golpe de Estado no Catar, que era uma espécie de alternativa mais moderada à política da Arábia Saudita, que eles derrubaram. A Arábia Saudita foi fundamental na derrubada do governo eleito no Egito, do Mohamed Morsi, né? E com certeza os sauditas e norte-americanos participaram da tentativa de golpe na Turquia. Então, nós vemos aqui que esse golpe dentro da Arábia Saudita é, na verdade, um episódio central de uma guerra que está sendo travada em todos os países do Oriente Médio, né, e que tem a aparência de uma guerra religiosa, mas que, na realidade, não é tanto uma guerra religiosa como é uma guerra de libertação de vários setores da população oprimida do Oriente Médio contra o imperialismo. Bom, uma coisa curiosa nessa crise da Arábia Saudita, né, e por isso também a reticência do imperialismo em relação ao golpe, em relação ao príncipe, é que a política do príncipe é uma política que tende, né, que busca consolidar uma certa independência econômica da Arábia Saudita. Embora a dinastia e o príncipe em particular, eles têm uma posição muito reacionária, isso daí só pode se chocar contra os interesses imperialistas na região. Uma coisa é você ter um poder regional, como é a Arábia Saudita, né, que obedece às diretrizes do imperialismo. Então é um poder, mas é um poder condicionado pelo imperialismo, limitado pelo imperialismo. É o caso do Brasil, por exemplo. No caso do Brasil, o imperialismo quer que o Brasil seja um país importante, mas condicionado pela política imperialista. Qualquer tentativa do Brasil de ter uma política autônoma vai imediatamente ser combatida pelo imperialismo. Então, a política da Arábia Saudita, contraditoriamente, ela acaba se chocando com a política norte-americana, a princípio. Então, nós vamos ter que esperar para ver os desdobramentos desse conflito, para ver onde vai levar essa crise, né? A crise nasce de uma tentativa de consolidação, de defesa, né? Uma política defensiva da Arábia Saudita diante dos levantes populares e das rebeliões armadas em vários países do Golfo, né? Se estende numa luta contra o Irã, que é visto pela Arábia Saudita como um fator de profunda desestabilização política na região, mas pode escapar completamente do controle do imperialismo. E é esse o medo que a gente vê um pouco nas entrelinhas, nas declarações, né, da imprensa imperialista mundial. A aliança com o Trump já mostra que nós não estamos diante da política oficial, vamos dizer assim, né? Embora o Trump seja presidente, a política oficial seja dele, mas, digamos, da política dominante na diplomacia imperialista mundial. Bom, o próprio Trump, se a gente analisar os últimos acontecimentos, está por um fio nos Estados Unidos, como nós falamos que aconteceria, né? Ele perdeu as eleições regionais, que aconteceram em eleições parciais, para os democratas, um sinal de enfraquecimento dele diante do eleitorado. Quer dizer que a política dele não está tendo o apelo popular que era esperado por ele, né? E isso daí abriu a temporada de caça dos democratas ao Trump, que já estão sinalizando
com um processo de impeachment por uma acusação extremamente grave, que é uma acusação de traição à pátria, porque ele estaria mancomunado com os russos já no processo eleitoral. A eleição dele teria sido uma eleição manipulada pelos russos, né? E, portanto, um país estrangeiro, um outro poder, estaria influenciando no Estado. Ele quase seria um agente do Putin. Essa é a versão que está se espalhando. Essa semana realizou-se aí nos Estados Unidos uma marcha pedindo a saída do Trump. Isso daí deve aumentar exponencialmente, né? Os porta-vozes do sistema financeiro internacional consideram que a política exterior do Trump é um completo desastre e representa um extraordinário enfraquecimento do imperialismo norte-americano em escala internacional, conforme nós já havíamos dito anteriormente que era a tendência, né? Aí, logicamente, que nós temos que ver se o problema é o Trump exclusivamente, né? Ou se o problema é que o imperialismo está mesmo numa crise muito grande. E a divisão interna dentro dos Estados Unidos, entre dois setores importantes da burguesia norte-americana, agrava essas contradições, piora as condições políticas para a dominação imperialista mundial. Mas o fato é que não há dúvida nenhuma de que a vitória na Síria, em primeiro lugar, dos russos e dos iranianos, que foi uma vitória muito importante, muito extraordinária. E agora, o golpe de Estado na Arábia Saudita representa uma grande desestabilização do poder político no Oriente Médio, né? O golpe do príncipe foi acompanhado de um segundo golpe, né, que aconteceu no mesmo momento, que foi o golpe no Líbano. O primeiro-ministro libanês foi até Riad, a capital da Arábia Saudita, se reunir com as autoridades sauditas, e de lá ele anunciou a sua renúncia ao cargo e acusou o Hezbollah de estar tomando conta do país. Praticamente uma declaração de guerra contra o Líbano, né? Na sequência, não se sabe direito quem, mas aparentemente as forças rebeldes no Iêmen lançaram um míssil contra a capital da Arábia Saudita. Os sauditas falaram que isso era um ato de guerra do Irã contra a Arábia Saudita. E ato contínuo, os sauditas deram uma declaração pública dizendo que todos os cidadãos sauditas deveriam sair do Líbano, meio que anunciando que o caldo vai engrossar naquele país, o que já não é estranho, porque o país é teatro lá de intensas guerras entre vários setores no Oriente Médio, né? A mesma coisa fizeram o Kuwait e os Emirados Árabes Unidos, pediram para os cidadãos dos seus respectivos países saírem do Líbano. Quer dizer que se espera uma ação militar iminente contra o Líbano para destruir o Hezbollah, principalmente depois da vitória na Síria, onde o Hezbollah desempenhou um papel muito grande. É possível, né, vamos ver, que se forme uma aliança militar entre Israel, a Arábia Saudita, os outros países do Golfo, para atacar o Hezbollah no Líbano. Essas guerras no Líbano, né, todas elas promovidas de fora para dentro, elas têm sido guerras altamente destrutivas, né? Em várias oportunidades o país ficou completamente destruído. A direita libanesa, que é uma direita fascista, normalmente se alia que é a direita cristã, né? Normalmente se alia com Israel,
para promover massacres contra a própria população. E dessa vez haveria uma aliança entre os sunitas e os cristãos contra os xiitas, né? Isso daí pode dar lugar a uma guerra generalizada ali naquela região onde está a Síria, o Iraque, Israel, Jordânia. Quer dizer, é um fator de completa desestabilização do panorama político. Nós temos que acompanhar aqui, é um jogo político intrincado, não é simples, né? É fácil de você cometer erros aí, muita gente já cometeu erros, mas o dado mais significativo dessa crise interna dos países do Oriente Médio é que o status quo, o equilíbrio de poderes que surgiu da Segunda Guerra Mundial, né, com a derrota dos alemães, com o estabelecimento de determinados regimes e tal, consolidação um pouco do mapa político que foi estabelecido pelos ingleses e franceses na Primeira Guerra Mundial e tudo mais. Esse panorama, ele está praticamente todo destruído, né? A destruição desse mapa político começou, né? O acontecimento de maior importância desse processo foi a Revolução Iraniana de 1979. Aqui a gente pode ver, por exemplo, a importância de uma revolução. A Revolução Iraniana não levou os trabalhadores ao poder, né? Mas levou um governo nacionalista religioso ao poder, que é que são os governos xiitas apoiados pelo clero xiita no Irã desde 79. Né? A revolução adquiriu um caráter conservador, numa série de aspectos, procurou conter o movimento da classe operária, mas mesmo assim, a mudança política de um aliado servil dos Estados Unidos, como era o Shah, para um governo nacionalista, mesmo que seja um governo nacionalista relativamente, como todo governo nacionalista, relativamente moderado, desequilibrou definitivamente todo o mapa político que foi caindo como, né, um jogo de dominós posteriormente até atingir o coração do problema ali, né, que é a Arábia Saudita, que é o maior, mais rico e mais armado país do Oriente Médio, que sempre foi o fator fundamental de estabilidade. A desestabilização da Arábia Saudita é um fato já há muito tempo. O que nós estamos vendo agora são as consequências políticas, né, os acontecimentos políticos sobre a base dessa desestabilização que é anterior. E nós podemos esperar que a situação vai se elevar a uma tensão crescente, né? Vai trazer novos episódios de intervenção militar, guerras, etc. e tal, em outros países. Provavelmente, dentro da própria Arábia Saudita, a situação vai ter uma dificuldade muito grande para se consolidar com o príncipe. Nós temos que ver que esse golpe, ele não é produto de um plano crescente do príncipe herdeiro da coroa saudita. O golpe foi dado sobre a base do desastre militar do próprio príncipe Bin Salman no Iêmen, né? Com o desastre militar no Iêmen, que está sendo questionado em todos os lados e tal, há muita pressão contra o imperialismo para não vender armas, há uma tendência da Rússia intervir no conflito também em função do desastre que está provocando, se enfraqueceu a liderança do príncipe. E, portanto, isso deve ter dado lugar, aqui uma especulação nossa, a muita conspiração para ver se eles conseguiam se livrar do príncipe antes que ele fizesse mais alguma coisa. Porém, ao que tudo indica, a facção do príncipe é uma facção sólida dentro do sistema de poder dentro da Arábia Saudita. Ele se antecipou às tentativas, que com toda certeza foram apoiadas por setores do imperialismo,
e ele derrubou os outros setores, o que significa que vão continuar as tentativas de desestabilização do governo da Arábia Saudita, assim como nós estamos vendo aí todo um processo de desestabilização do governo Trump. Bom, na situação nacional nós temos aí vários acontecimentos. Nós da Causa Operária TV queremos uma TV que fique 24 horas no ar, para rebater todo o monopólio da imprensa golpista. Para isso, precisamos do dinheiro, precisamos da sua contribuição. Para contribuir é só entrar no link que vai aparecer aqui na descrição e contribuir com o quanto puder e o quanto quiser. É isso daí.